Então, galera, boa noite. Dando início aí a mais uma live aí. Desculpe o horário, é porque é correria do dia a dia, então foi a única hora que sobrou do dia. Mas é naquele mesmo esquema que eu sempre faço. Eu vou fazer a live, ela vai ficar gravada por 24 horas e as pessoas vão vendo depois aí com mais calma. A intenção aqui é fazer uma live bem curtinha, só para tirar algumas dúvidas. Se alguém tiver dúvida, pode me mandar um direct, pode me mandar também um WhatsApp, meu telefone fica lá na minha bio. Então, a hora que puder mandar, eu vou ver, vou responder. Pode demorar um pouquinho, porque são muitas perguntas, mas eu sempre respondo todo mundo. Então, o assunto que eu escolhi hoje, já tinha falado para vocês na semana, é sobre HIIT. HIIT é uma modalidade que se popularizou demais nesses últimos anos aí, muitas pessoas praticando, algumas de maneira correta, outras de maneira nem tanto. E assim, a popularização foi até bacana porque fez surgir novos estudos, as pessoas começaram a falar mais, começaram a praticar mais, e isso vai gerando novas evidências e toda modalidade que é bastante praticada e começa a ser bastante difundida, ela tende a ter novas opções de treino, novos modos de fazer. Então vamos falar um pouco sobre HIIT, que está muito na moda aí. Na minha opinião, é uma excelente estratégia tanto para emagrecer quanto para ganho de condicionamento físico. Então hoje eu separei uns tópicos aqui, eu vou acompanhar pelo meu computador e vou falando e aí a gente vai trocando uma ideia. Então, na verdade, o que é o HIIT? O HIIT nada mais é do que um treinamento intervalado de alta intensidade. O que isso quer dizer? Você alterna estímulos de alta intensidade com estímulos de baixa intensidade. Então, por exemplo, você pode fazer no caso da corrida, que é uma das coisas mais comuns nas academias. É um momento de corrida um pouco mais forte, dependendo da pessoa. Se a pessoa for uma sedentária, pode ser até uma caminhada vigorosa, isso vai variar. Isso é muito bom a gente deixar claro. Quando a gente pensa em alta intensidade, a gente já imagina logo alguém correndo igual um maluco no máximo da esteira. E não é bem assim que a coisa funciona. Se eu pego um aluno meu treinado de 20 e poucos anos, que está bem condicionado, o HIIT dele provavelmente vai ser uma corrida bem forte, bem veloz. Mas se eu pego uma senhorinha que tem 80 anos, de repente o HIIT dela vai ser subir um lance de escada. Então isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Não é achar que o HIIT é igual para todo mundo. Vai lá e sai correndo e está fazendo HIIT. Não é assim que a coisa funciona. Então o HIIT, ele essa metodologia funciona dessa forma. Você executa estímulos de alta intensidade e você faz recuperações ativas ou passivas. O que são recuperações ativas ou passivas? Ou você faz uma recuperação ativa, que é uma baixa intensidade, mas se movimentando ainda, ou uma passiva, que é você totalmente parado, esperando o próximo estímulo. Então nós temos no HIIT dois tipos de HIIT. O HIIT curto, que dura aí até 1 minuto, são os tiros, né, que a gente chama popularmente. Então tiros de até 1 minuto são considerados HIITs curtos. E tiros longos são tiros acima de 1 minuto. Então a gente tem casos aí, tem protocolos que a gente chega a dar tiros de 4 minutos. Logicamente que para isso a intensidade tem que ser um pouco menor. Não tem como eu correr numa intensidade tão alta assim durante 4 minutos. Então, a atividade para ser considerada HIIT, ela precisa estar numa intensidade mais ou menos de 85% do seu VO2 máximo. O que é isso? É uma relação de condicionamento que a pessoa tem. Então você tem que trabalhar sempre numa faixa de intensidade alta ali para ser considerado HIIT. Muitas pessoas divulgam na internet aí umas aulinhas que chamam de Tabata, que está na moda, né? Que é outra coisa errada também do mercado aí. Fazer aquele 20 por 10 e chama de Tabata, aquilo não é Tabata nunca. Aí bota abdominal, bota um outro exercíciozinho. Isso não é HIIT, gente. Para ser HIIT tem que ser acima de 85%. E nenhum abdominal gera essa intensidade. Então a gente tem que explicar da maneira correta para as pessoas não serem enganadas também por aí. Então, quando a gente faz o HIIT curto, geralmente a gente tem mais voltado para o condicionamento físico. Os HIITs curtos tendem a melhorar muito a nossa capacidade cardiorrespiratória. Os HIITs longos também melhoram a capacidade cardiorrespiratória, mas também visam ter uma maior demanda energética, um maior gasto, e isso vai influenciar diretamente no emagrecimento. Os dois tipos de HIIT são muito bons, porque eles melhoram o metabolismo, eles aumentam a tua capacidade cardiorrespiratória e os dois trabalham de uma maneira quase que similar. Porém,
o HIIT longo, estudos comprovam, mostram aí, tem a tendência de promover um maior emagrecimento. Então a gente tem diversos protocolos. O mais comum aí que a galera fala é 30 por 30, né? 30 segundos correndo, 30 descansando, ou então 1 por 1, que é 1 minuto correndo e 1 minuto descansando. Mas isso não é uma regra e não tem o melhor nem o pior. Muita gente me manda direct aí perguntando: "Ah, Rafael, eu corro 2 e ando 1, tá bom?" Eu não tenho como saber se tá bom, porque tem diversas outras variáveis que a gente tem que saber. Tem velocidade, tem o objetivo que a pessoa quer. O importante é a pessoa saber que cada protocolo tem que ter uma intensidade. Eu não posso correr no protocolo de 30 por 30 numa intensidade que é para um protocolo de 4 minutos correndo, porque ele não vai surtir efeito. Os protocolos mais curtos tendem a ter mais intensidade para gerar resultados. Os protocolos mais longos têm que ser um pouco menos de intensidade para também ter resultado e você conseguir fazer. Muitas pessoas me falam: "Ah, Rafael, eu não consigo correr, eu não consigo fazer o HIIT porque eu canso." Provavelmente porque está fazendo de uma maneira exagerada, está superestimando a sua capacidade física. E aí você faz uma velocidade muito alta, não consegue dar nem 5 tiros ali, já está morto e para o treinamento. Então o HIIT também não basta você correr, dar 5, 10 tirinhos ali e acabou e tá bom. Tem alguns protocolos que demandam um pouco mais de quantidade de tiros. Tem outros protocolos que precisam de um pouco menos de tiros. Então isso tem que ser tudo muito trabalhado. Eu não tenho como aqui só numa live explicar para vocês como é que a gente faz para planejar, mas eu estou tentando falar de uma forma que todo mundo saiba, quando pegar uma prescrição, quando pegar um treino para fazer, saber o que realmente está fazendo. Às vezes a gente está fazendo, achando que está fazendo o melhor treino e não é a verdade. Você vai correr ali, vai estar gastando seu tempo, vai estar às vezes correndo aquém do que você poderia, ou então também vai estar correndo a mais do que você poderia e não vai conseguir completar o que te traria um melhor resultado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os protocolos, que são vários, são inúmeros. Os protocolos tem desde tiros de 10 segundos, 8 segundos por 60 segundos de descanso, até tiros de 4 minutos correndo a 100% do VO2 máximo, por 3 minutos recuperando a 50% do VO2 máximo. Então são infinitas possibilidades que a gente pode utilizar para ter uma melhora no condicionamento, para ter um emagrecimento. E assim, por que eu gosto muito do HIIT? Porque além dele ser uma atividade que você pode fazer em curta duração, porque hoje em dia a gente sabe, né? Todo mundo, a maior desculpa para não treinar, para não fazer atividade é falta de tempo. Então se a pessoa tem falta de tempo, a gente tem que adequar isso. E a gente fazendo um HIIT, de repente vai para perder aí 20 minutos do dia, 15 minutos do dia, tem HIITs aí de 12 minutos que geram resultados. O próprio Tabata mesmo, que não é tão efetivo assim para o emagrecimento, tá, gente? Vamos lembrar, o Tabata de verdade, que é feito numa bicicleta, a 170% do VO2 da pessoa, ele não é específico para emagrecimento, ele é mais para condicionamento físico, mas isso é um assunto para outro dia. Então o Tabata é 4 minutos de duração, você dá 8 tiros ali de 20 segundos, descansando 10 e acabou seu treino. Isso vai gerar uma melhora no seu condicionamento físico. Então assim, para você ter um bom treinamento, você precisa ter essas variáveis muito bem controladas e saber certinho o que você está fazendo. E nada melhor do que um profissional capacitado para te orientar nesse sentido. Então, quando você for fazer HIIT, não sai correndo na esteira, não pega alguém que você viu fazendo na internet e vá copiar, porque provavelmente aquela pessoa ali tem um objetivo, tem um condicionamento e você tem outro. Então, a gente tem que fazer coisas individualizadas e existem maneiras de fazer isso correta que eu vou falar mais à frente. Vou falar um pouco mais sobre o repouso ativo e o passivo. O repouso ativo ele é mais indicado para quando as pessoas querem o emagrecimento. Por quê? Porque você continua com a sua frequência cardíaca alta, você não deixa que ela caia tanto, você não se recupera tanto e consegue manter uma linha de treinamento, uma intensidade um pouco mais elevada, porque você dá estímulos altos e quando esse estímulo está caindo, você continua ali mantendo uma intensidade um pouco mais moderada, que você consegue sustentar, mas continua mantendo sua frequência cardíaca alta. Depois você volta a fazer o tiro mais intenso. O repouso passivo é um repouso que você fica totalmente parado. Ou seja, você dá um tiro,
depende, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, e descansa totalmente parado para ter uma melhor recuperação, para remover ali todo aquele metabólico, aquela geração de mal-estar que você sentiu, e aí você se prepara e se recondiciona para o próximo tiro. Então tem dessas duas formas da gente prescrever o HIIT. Quando o aluno está precisando mais de performance, mais de melhoras de condicionamento, eu tendo a passar repousos passivos para esse aluno, e quando está visando mais emagrecimento, mais gasto calórico, eu chego a passar mais os com recuperação ativa. Por esses motivos que eu falei, eles vão gerar um maior gasto calórico e vão gerar uma maior demanda energética. Aí a questão também que o pessoal rola, o HIIT é para todo mundo, dá para fazer, aonde eu posso fazer? Por que eu sempre falo que o HIIT é para todo mundo? Porque independente de qual seja a sua limitação, até cardíaca, porque tem estudos com HIIT com pacientes cardiopatas no leito do hospital, em UTIs, o pessoal já vem usando o HIIT com esses pacientes e vem tendo grandes resultados. Você pode fazer ele numa bike, você pode fazer numa esteira, você pode fazer ao ar livre, você pode fazer na piscina, na airbike, no transporte, na corda naval, subindo escada. Tem diversas formas de fazer o HIIT. Então é uma atividade bem democrática, que você não precisa só de um acessório específico, de um aparelho específico para fazer. Então você pode realizar na rua, você pode realizar num parque, pode realizar até dentro do hospital, que é o caso que muitos estudos já vem acontecendo aí, de pacientes que o fato dele levantar do leito e dar uma caminhada até o leito seguinte, ele já fez um HIIT, porque ele é uma pessoa que está com problema cardíaco, não tem tanto condicionamento físico, e aquilo ali já é um estímulo de alta intensidade tão grande que já gera adaptações no organismo dele. Então, dá para todos fazerem HIIT. Pessoas que têm problema no joelho, não precisa fazer o HIIT correndo, pode fazer um HIIT na piscina. Pessoas que têm problema no ombro, não precisa fazer o HIIT na corda naval, pode fazer o HIIT numa bike. Pessoas muito obesas, que têm um sobrepeso muito grande, pode utilizar o transporte, pode utilizar uma bike. Então as possibilidades que nós temos são inúmeras. Então por isso que eu sempre divulgo e bato nessa tecla, que dá para planejar, dá para fazer para todos, salvo pouquíssimas restrições, pouquíssimas pessoas, praticamente todo mundo pode realizar. E assim, o que eu acho interessante do HIIT as pessoas saberem? Muitas pessoas se preocupam com gasto calórico. Quanto eu vou gastar fazendo o HIIT? Nem sempre é fundamental o gasto calórico da atividade. Lógico que a gente tem um gasto calórico e uma demanda energética é importante, mas o importante também é as adaptações fisiológicas que acontecem no nosso organismo através do HIIT. O HIIT, ele gera um desequilíbrio metabólico tão grande no seu organismo que o seu organismo demora horas e horas para se recuperar, para recuperar toda aquela energia gasta. E isso faz com que o teu organismo fique mais treinado, mais capacitado a queimar gordura. Tem muitos casos que o HIIT nem demanda muita gordura na hora. O HIIT usa mais carboidrato, usa outras fontes energéticas na hora. Mas depois, para recuperar tudo isso que foi depletado, o HIIT vai buscar lá na gordura, lá na fonte de gordura, para recuperar. Então, por isso que ele se torna uma atividade tão boa e tão difundida pelos profissionais hoje em dia. Porque ele começa a transformar o teu metabolismo, ele começa a fazer o teu metabolismo entender que ele tem que gastar gordura, não na hora do exercício, mas quando você estiver em repouso. E se você parar para pensar, a gente fica muito mais tempo em repouso ao longo do dia do que fazendo atividade. Se você fizer meia hora de atividade, 1 hora, quantas horas você passou em repouso? Vai passar 23 horas do seu dia em repouso, trabalhando, sentado no escritório ou deitado num sofá vendo uma televisão. Então, o ideal do exercício é que ele capacite o teu organismo, que ele treine o seu corpo a gastar gordura quando você estiver em repouso e não realizando ele. Você dá um estímulo tão acentuado, a intensidade é tão alta, o teu organismo fica tão desequilibrado que ele passa horas ali do dia tentando recuperar aquela energia, tentando te voltar ao estado de equilíbrio, e isso faz com que você acostume o seu corpo a queimar gordura e você passa a ser um queimador de gordura. Logicamente que não só fazendo HIIT, auxiliando com outras atividades como a musculação, que também é uma atividade que eu defendo bastante. Então, galera, assim, o HIIT, ele é uma atividade muito boa para a gente realizar, muito bacana. Eu fico muito feliz com a popularização que ele tomou, muitas pessoas perguntando, tendo dúvida, mas não existe o HIIT sem planejamento.
Você não pode chegar e fazer o HIIT do nada e achar que vai ter resultado e achar que vai estar muito bom. Para isso que existem testes. E eu vou passar para vocês aqui agora um teste que eu realizo com meus alunos, mais na esteira, que é o teste mais, que é o equipamento mais popular que é utilizado. É um teste muito simples de realizar para você achar a sua velocidade, que é considerado 100%. Ela é compatível com 100% do seu VO2. O que é isso? Ela é o máximo ali comparando ao seu VO2 máximo. É onde você consegue chegar e sustentar a tua atividade. Então, a partir dessa velocidade, quando a gente acha ela, a gente consegue depois, através de contas, chegar à conclusão de quanto é 120% daquela velocidade, quanto é 90%. Se eu quero fazer um HIIT mais intenso, eu vou jogar essa intensidade para 130 e aí eu vou buscar essa velocidade. Qual é a velocidade que eu tenho que correr para ser 130? Eu vou lá e falo para o meu aluno fazer tantos tiros a tantos quilômetros por hora. Se eu quero fazer com que ele faça 90%, eu faço a continha lá e consigo achar. Então, esse teste eu já passo para muitos alunos, tanto de presencial quanto de consultoria, que é um teste muito simples. Você vai subir na esteira totalmente descansado, sem ter feito nenhuma atividade antes. Você vai botar a esteira lá no 4 km por hora e vai começar a caminhar. À medida que for passando 1 minuto, você aumenta 1 km por hora. Ou seja, deu 1 minuto, você joga para 5 km por hora. Vai caminhar mais 1 minuto. Deu mais 1 minuto, você vai jogar para 6 km por hora. Já vai ter gente que já vai começar a fazer uma caminhada um pouco mais rápida, dependendo do tamanho da perna. Deu mais 1 minuto, você joga para 7. Deu mais 1 minuto, você joga para 8. E assim sucessivamente. Procure fazer esse teste concentrado, focado no que você está fazendo, sem bater papo do lado, prestando atenção na respiração, porque o teste é muito importante para a gente fazer as contas certinhas, porque senão você pode superestimar o teste, ou então você pode deixar o teste bem aquém do que você poderia fazer. À medida que você for fazendo o teste, você vai começando a cansar, vai cansar, até chegar uma hora que você não vai aguentar mais manter o movimento e você vai ter que parar a esteira. A última velocidade que você completou o minuto inteiro, a velocidade que você completou o minuto inteiro correndo, é a sua velocidade de 100% relacionada ao seu VO2. Então, a partir dessa velocidade, a gente consegue fazer contas e determinar quantos tiros você vai fazer, qual velocidade você vai correr. De acordo com o objetivo, a gente consegue trabalhar em cima disso. Por isso que eu sempre boto nos meus stories, quem me acompanha sabe, não faça HIIT sem teste. Então, eu passei para vocês aqui um dos testes mais difundidos aí, para a gente saber como correr numa esteira. Eu vou dar o exemplo para vocês, o meu teste que eu fiz no ano passado. Eu parei o meu teste na velocidade 17. Eu consegui completar até o 17 e aí morri. Não consegui mais. Então, tudo que eu faço é baseado nessa velocidade. Se eu quero correr a 110% da minha velocidade máxima, eu vou ter que correr a 18,7. Esse vai ser mais ou menos uma velocidade que eu corro no tiros de 30 por 30, mais ou menos. 18,7, 19, não precisa também ser tão exato, 18,7. Você pode botar 19, por aí, uma estimativa. É mais ou menos a velocidade que eu corro. Se eu quiser correr a 90%, que é uma velocidade um pouco mais baixa para eu fazer hits mais longos, eu vou correr aí a 15,3, 15,5, já vou estar fazendo também um bom treinamento. Então essa velocidade é fundamental para a gente calcular os hits, principalmente na esteira. Existem outros testes para os outros equipamentos, como corda, como transport, como bike, mas para falar de todos aqui, ficaria muito grande a nossa live e ficaria muito difícil de explicar todos, porque aí já demanda outros fatores, a gente já tem que pegar frequência cardíaca, percepção de esforço e diversas outras coisas, beleza? Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Quem ainda está com dúvida, só me mandar um direct ou me mandar um WhatsApp, que eu tenho o meu número liberado lá. Eu vou ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Vou botar lá no começo lá. Galera entrando aí, participando. Valeu pela galera que entrou. Bastante gente vai ver ao longo do dia aí. Deixa eu ver se rolou alguma perguntinha aqui. Todo mundo dando tchauzinho. Aqui a pergunta da Cacau, ó. Faço 30 por 30, 30 segundos correndo na velocidade 12,5 a 13 e 30 parada. Faço 15 repetições. Como eu falei, Cacau, não dá para eu
afirmar se você está fazendo certo, porque eu não sei se essa velocidade é compatível com o seu teste. Já te adianto que o número de tiros está um pouco baixo, porque quando a gente faz os tiros de 30 por 30, é bom a gente ficar na casa dos 20 a 25 tiros, por ser um estímulo curto. Então eu preciso acumular um pouco mais de tiros para ele realmente dar resultados. Mas como eu expliquei no teste anterior, para a gente saber a velocidade, se ela está exata, eu precisaria saber quanto você chegou no teste para calcular se essa velocidade está correta para você. Mas depois de você fazer o teste e calcular essa velocidade, você pode fazer um pouco mais de tiros no caso do 30 por 30. Se fosse de repente um tiro de 1 por 1, eu já falaria para você que está numa quantidade de tiros mais ou menos aceitável. De repente, 1 minuto correndo e 30 descansando, ficaria bacana essa quantidade de tiros, ok? Vamos ver se tem mais outra pergunta. Kelly aqui, valeu Kelly. Amando essa live, mas na academia que eu faço, os professores não entendem muito bem de protocolo HIIT. O que acontece é que é uma atividade, é uma modalidade que ainda demanda muito estudo e a galera ainda está muito. Tem algumas pessoas que têm restrição, não gostam de aplicar, tem medo por causa acha que vai matar o aluno e não é assim que funciona. Não é porque é alta intensidade que vai levar o aluno ao extremo dele. Não precisa ser extenuante. Tem até HIITs que você fica bem cansado mesmo, que você sai quase desmaiando da academia. Mas não é o caso. Para pessoas que querem qualidade de vida, que a grande maioria das pessoas, não é o caso de fazer coisas tão intensas assim. E muitos profissionais têm medo, não têm coragem de assumir aquela aula ali e realmente falar, ó, você vai fazer isso e isso, e explicar o porquê e o aluno ter confiança no professor para ele dar prosseguimento à aula, né? Mas qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar aí que a gente vai tentando ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Galera aqui acenando, dando tchau. Como resolver o problema da fadiga durante o treino? Então, a fadiga durante o treino provavelmente pode ser porque você está treinando acima da velocidade que seria ideal para você. Então, se a gente fizer um HIIT bem calculadinho ali, através desse teste, principalmente o da esteira que eu passei, tá, gente? Esse teste é mais para esteira. Como eu falei, tem outros testes para as outras modalidades. Mas se você fizer bem calculadinho e for bem coordenada a quantidade de tiros pela quantidade de descanso, tudo certinho, você vai conseguir fazer ele até o final. Porque é para isso que serve o teste, para a gente encaixar o HIIT perfeitamente para cada condicionamento. Por isso que não é para copiar ninguém, não pegar a velocidade de ninguém, não pegar o treino de ninguém. O treino é para você, o treino tem que ser feito exatamente para você. Tem uma pergunta aqui, qual protocolo você usa para calcular o VO2? Foi o que eu falei aí. A gente calcula uma velocidade estimada do VO2 através do teste na esteira. A gente estima qual velocidade que vai se correlacionar aos 100%. Para a partir dali, a gente fazer o teste certinho de acordo com a velocidade que a gente quer e de acordo com o objetivo de cada aluno. Qual o HIIT mais indicado? Na sua opinião, qual o melhor protocolo para perda de peso? Como eu falei, perda de peso, eu recomendo fazer HIITs mais longos, HIITs acima de 1 minuto, com recuperação ativa. Ou seja, 1 minuto e meio correndo a 90% do seu VO2, da velocidade lá que a gente achou. Vamos dar um exemplo bem básico aqui para ficar bem claro para vocês. Vamos supor que a velocidade de 100% que a pessoa achou no teste foi 10 km por hora. Então, para ela fazer um HIIT longo aí de 1 minuto e meio por 1 minuto e meio, ela vai correr a 9 por hora, 1 minuto e meio, e vai caminhar a 5,5 por hora para recuperar. E faz isso aí, vamos botar de 12 a 15 vezes. 12 vezes a 15 vezes já seria um excelente treino para perda de peso, entendeu? Então, tem um protocolo que é muito bom, mas ele é difícil de fazer, não vou mentir para vocês. É o 4x3, onde você faz 4 minutos de tiro e 3 minutos de recuperação ativa. Ele é um protocolo excelente, você faz ele 5, 6 vezes, vai dar em torno aí faz de 3 a 4 vezes, vai dar em torno de 21 a 28 minutos e você tem um excelente treino também para emagrecimento. Vamos procurar outra pergunta aqui. Eu só não quero me alongar muito, galera, para a galera ver a live até o final.
Eu vi aqui ela complementando perda de gordura, foi isso que eu expliquei. Existe HIIT voltado para corredores meio fundistas? Então, os corredores meio fundistas, Thiago, eles precisam fazer uma boa base de HIIT. Existe sim, existe vários protocolos que a gente pode usar, porque o HIIT vai fazer com que o meio fundista aumente a velocidade dele basal, aquela velocidade de corrida. Vamos supor que você seja uma pessoa aí que corra em torno de 12 km por hora, você consiga completar uma meia maratona correndo numa média de 12 km por hora, provavelmente usando um HIIT para te auxiliar nessa tua planilha de treinamento, você vai conseguir aumentar essa velocidade basal aí para uns 13, de repente até 14. Então existem formas de fazer o HIIT sim. Inclusive eu já treinei diversos alunos dessa forma, pessoas que nunca tinham corrido nem 5 km, a pessoa realizou 10 km em uma hora através do HIIT. Lógico que eu mesclei HIIT com treinos contínuos também, porque também, galera, eu não desprezo totalmente o treino contínuo não, né? Tem gente que fica nessa briga, ou é um ou é outro. Não é ou é um ou é outro. A gente tem que saber qual é o melhor para cada momento. Então dá para fazer sim, Thiago, alguns HIITs. Se tu quiser me manda um direct depois que eu te falo mais detalhadamente sobre isso. Sentir sensação como se fosse passar mal na velocidade máxima e voltar ao normal rapidamente durante os intervalos. É normal? Perfeitamente normal, Kelly. O treino intenso ele tende a gerar isso. Ele gera aquela sensação de mal-estar, ainda mais quando ele está muito intenso. Ele gera uma sensação de mal-estar porque é muito ácido, teu sangue fica ácido, você fica sem condições de gerar energia para aquilo tudo que você está demandando ali, e rola aquela sensação mesmo. Para isso, eu recomendo os HIITs de repouso ativo, porque o HIIT de repouso ativo ele tende a retirar mais esses metabólitos, a tornar essa sensação um pouco mais suave. Você consegue passar por essa sensação de irritabilidade ali, de passar mal, de que vai vomitar mesmo um pouco mais fácil. Quando a gente faz coisas muito intensas e para bruscamente, dá aquele bololô e parece até que a gente vai morrer, botar os bofs para fora. Mas se você fizer uma recuperação ativa, a tendência é você recuperar mais rápido. Vamos ver se tem mais aqui. Qual a ordem correta para emagrecer? Essa pergunta também toda hora vem. Aeróbico antes da musculação ou ao contrário? Não existe uma ordem certa. Eu, particularmente, comigo, eu prefiro fazer o aeróbico depois, porque eu não consigo fazer o aeróbico antes e depois malhar. Eu faço o HIIT, tô querendo ir embora para casa morto com farofa. Mas assim, se você for uma pessoa que faz tranquilamente o HIIT antes e depois malha tranquilo, não tem problema nenhum. O que a pessoa tem que saber é que um vai influenciar um pouco no rendimento do outro que vem logo após. Se eu faço um HIIT, pauleira, e depois vou fazer musculação, principalmente se for para membros inferiores, por exemplo, se eu faço uma corrida na esteira e depois vou malhar a perna, vai ficar meio complicado, né? A perna vai estar meio fadigada. Se eu malho a perna e depois vou correr, vai ficar um pouco fadigado. Então, o que eu costumo usar, dependendo da quantidade de dias que eu treino na semana, é se eu vou fazer o HIIT no mesmo dia da musculação, eu vou procurar alternar o membro. Eu vou malhar a perna hoje, eu vou fazer um HIIT na corda naval. Eu vou fazer um HIIT se eu for malhar membros superiores, eu vou fazer um HIIT na bike, eu vou fazer um HIIT na esteira. Então a gente tenta fazer essa mescla para a gente não cair o rendimento do que a gente vai fazer de musculação. É normal sentir formigamento quando se está fazendo um tiro de HIIT. Esse formigamento pode ter a ver com circulação sanguínea. Muitas pessoas, quando estão sedentárias e começam a fazer corridas, caminhadas, tendem a sentir isso. Parece que é um monte de pinicozinho na perna. Isso no início é normal. Mas se for persistindo ao longo do tempo, é bom você investigar com algum angiologista ou de repente com seu médico para saber por que aquilo não está passando. Eu não tenho essa sensação que estou passando mal, mas sinto aquele cansaço extremo, respiração descontrolada e me recupero bem no repouso parado. Será que estou fazendo errado? Não necessariamente. Quando a gente faz o HIIT, se ele for bem intenso, a gente fica realmente cansado. É uma atividade que eu estou falando para vocês, ela é acima de 85% da nossa capacidade. Então ela vai demandar energia, ela vai cansar. Ninguém vai fazer HIIT aqui e ficar rindo e sem suar e batendo papo e cantando música. Ninguém consegue. Um HIIT bem feito, ele vai cansar. Uns vão cansar mais que o outro. Tem HIIT que a gente faz, que é o chamado all out, que geralmente eu recomendo para as pessoas fazerem isso quando vão fazer na rua, ou na areia, ou na bike, que é quando a gente dá o nosso máximo durante um determinado tempo.
Então vamos supor, você dá um tiro de 30 segundos no seu máximo. Pô, você acaba esse hit, esse 30 segundos, parece que você vai morrer. Você acha que não vai aguentar mais. Mas para isso, você precisa de um descanso um pouco maior para você recuperar para fazê-lo. Então, geralmente, esses hits de alta intensidade, onde você dá tudo de si, a gente faz uma relação de 1 para 8. O que é uma relação de 1 para 8? 1 de estímulo para 8 de descanso. Então, se eu corri 30 segundos, a gente recupera aí uns 4 minutos, uns 3 minutos. Se eu corri 20 segundos, a gente vai descansar aí em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio. Então essa relação tem que estar bem clara na mente de vocês. Não adianta eu fazer um hit extremamente intenso e descansar pouquinho, que no próximo hit eu já vou estar morto e não vou conseguir render direito, e daqui a pouco eu estou parando, não fiz nem 3 tiros e acabou meu treino. Então isso tem que estar bem claro, tá, galera? Então é isso aí, respondi acho que quase todas as perguntas, agradeço a todos que ficaram aqui, outras pessoas vão vir aí ao longo do dia, hoje e amanhã, e qualquer dúvida, só me mandar um direct ou um WhatsApp, vou responder a última aqui que pintou, tem que mudar de quanto em quanto tempo o protocolo para não parar de emagrecer. Na verdade, tem progressões que a gente faz, dá para mesclar na mesma semana protocolos diferentes, a gente pode botar diversas formas de fazer para você também não ficar muito monótono. O importante é você não deixar o teu corpo cair em costume, porque a gente é altamente adaptável. Então se você fica ali a vida toda no 30 por 30, 30 por 30, 30 por 30, pô, 1 mês, 2 meses, teu organismo vai acostumar. E aquilo ali para o seu organismo vai ficar uma coisa bem tranquila, e o ideal é você mesclar. É fazer um hit longo, é fazer um hit curto, é fazer um hit com repouso ativo, com repouso passivo. É estar sempre tentando tirar o seu corpo da zona de conforto. O nosso corpo é altamente adaptável, gente. Seja para bem, seja para mal. Então, se a gente está acelerando, está botando o metabolismo para cima, o nosso corpo daqui a pouco ele se acostuma com aquele estado estável ali e ele para de evoluir. Se a gente não der um outro estímulo, subir um degrauzinho a mais, o nosso corpo estagna. Então, a gente tem que estar sempre em evolução, tem que estar sempre alterando o treino, tem que estar sempre fazendo coisas diferentes para o nosso organismo continuar evoluindo. Tá bom? Uma boa noite, agradeço a todos aí, já são, 11 e pouca. Muito obrigado por quem participou. Próxima vez aí vou fazer uma live. Se vocês quiserem, pode mandar no direct aí qual assunto que vocês gostariam de ouvir nas próximas. E assim que der, eu tô falando de novo e a gente mantém contato pelo story e pelo direct. Obrigado, beijo a todos aí, até a próxima.